para palestrar nesse painel. Eu chamo o professor Gustavo Gyllenboim e o professor Laone Lago para fazer parte dessa mesa. O professor Gustavo Gyllenboim, professor titular de Direito Administrativo da UERJ, mestre e doutor em Direito pela UERJ, vai falar sobre mediação e autocomposição de conflitos envolvendo a administração pública. Bom dia a todos. Prazer enorme, satisfação participar mais esse congresso do IDAERJ. Queria saudar a Marcela Figueiredo, sempre bom reencontrá-la, das mais brilhantes alunas que a gente teve na UERJ, procuradora também brilhante. Felicidade de tê-la aqui, e o professor Laone Lago também. Saudar os colegas da plateia, alunos, professores, faço nas pessoas, professor Sérgio Guerra, professora Eunice Lírio do Vale, colega do Felipe Sampaio e todos os demais. É um congresso realmente especial, porque ele marca uma homenagem póstuma ao professor Diogo Figueiredo Moreira Neto, inspirador do IDAERJ e dos estudos são levados a cabo por boa parte da comunidade do direito público do Rio de Janeiro. Então é com alegria e com saudade que eu faço essa exposição, embora tenha feito uma homenagem em vida ainda ao Diogo. Num desses congressos farei uma breve alusão a ele ao final. Na verdade, eu preparei uma exposição em 3 partes, um pouco mais ampla do que o título inicial que eu havia pensado. Essa exposição, toda ela tem como eixo central a ideia de consensualidade envolvendo relações jurídico-administrativas, mas se subdivide porque ela envolve, em cada um desses 3 pontos que eu vou expor, aspectos peculiares. Todos eles têm em comum o fato de que há uma tendência no direito administrativo contemporâneo à substituição de decisões unilaterais, seja no âmbito de litígios já judicializados, submetidos, portanto, a soluções de heterocomposição, como em situações em que a administração pública é chamada a tomar a decisão, mas também nesses casos a substituição das decisões finais por decisões consensuais que vão ou integrar parte das decisões unilaterais tomadas pelo tomador de decisão ou vão substituir essas decisões unilaterais. Os 3 aspectos que eu vou abordar envolvendo consensualidade e administração pública são o uso de soluções consensuais, que envolve, em alguns casos, mediação, em outros casos, uma simples autocomposição, em casos em litígios de particulares contra a administração pública e a sua operacionalização. O segundo bloco de preocupações, o uso da consensualidade no âmbito do direito administrativo sancionador, em especial das sanções aplicadas no âmbito da regulação econômica, e de que maneira isso tem sido aplicado no Brasil, o que há a se aprender com a experiência estrangeira e uma certa crítica aos últimos movimentos do governo Temer nessa matéria, especialmente em relação a multas regulatórias. E, finalmente, o terceiro campo de exploração, ainda muito preliminar, ainda muito embrionário entre nós, a possibilidade ou não do uso de mecanismos consensuais de colaboração premiada no âmbito de processos administrativos disciplinares, envolvendo, portanto, servidores públicos. A minha introdução geral a esses temas é uma introdução que eu, faço em homenagem aos estudantes, a bacharéis recém-formados, jovens operadores de direito público, embora já de antemão peço desculpas a quem já é versado um pouco nessa introdução. Boa parte da minha formação no campo do direito administrativo adveio
daquela que foi talvez a primeira preocupação da minha geração, legada pelos nossos professores, em relação à transformação do direito administrativo no Brasil. Eu me refiro àquilo que eu me permiti denominar de um giro democrático constitucional do direito administrativo. E por que esse primeiro influxo de transformações é importante? Porque o direito administrativo, historicamente, pelo mundo afora, me refiro ao mundo europeu continental, que é a nossa influência mais próxima, mas no Brasil, em particular, tem uma tradição ligada ao autoritarismo, a decisões unilaterais, a baixo grau de aderência da sociedade, portanto, um baixo grau de legitimação social, uma baixa preocupação com a adoção de soluções consensuais, enfim, o direito administrativo é eminentemente marcado pela nossa tradição autoritária nas duas grandes ditaduras, a civil e a militar, que ocuparam boa parte da nossa história no século XX. Da Constituição de 1988 aos nossos dias, boa parte do direito administrativo brasileiro, por meio dos seus pensadores, se ocupou de um processo de democratização e de constitucionalização dos seus institutos. Assim, por exemplo, na passagem de um estudo da teoria geral dos atos administrativos para uma teoria de processualização desses atos, inclusive com a positivação de leis de processo administrativo a partir da lei pioneira do Estado de São Paulo, que inspirou uma lei federal de processo administrativo, que depois veio a ser aprimorada em alguns estados, como o caso do Estado do Rio de Janeiro, na rediscussão, por exemplo, de aspectos muito delicados do regime dos servidores públicos, como, por exemplo, o regime dos servidores públicos civis e militares, no que se refere a aspectos disciplinares, por exemplo, a aplicação de medidas como verdade sabida, se a presunção de legitimidade se aplica ou não nos processos disciplinares, quando, evidentemente, o ônus probandi deve caber à administração pública e não a quem é o acusado, a discussão sobre a flexibilização do regime de contratação da administração pública para aproximação com soluções mais próximas de mercado, daí aos processos de privatização, e tudo isso envolveu uma mudança de paradigmas, de rediscussão de dogmas tradicionais da disciplina, e evidentemente colocou a nova geração em xeque diante dos nossos antecessores. Foi um processo muito difícil, mas compreensível, de choque geracional. A discussão, por exemplo, sobre se a supremacia do interesse público continuava a ser o princípio norteador de todo o direito público, em especial do direito administrativo, qual o sentido, e se ainda há algum sentido, do princípio da indisponibilidade do interesse público, a discussão sobre a legalidade nas suas diferentes densidades, legalidade estrita, legalidade como reserva absoluta ou relativa de lei, ou uma legalidade ampliada como um princípio de juridicidade que passa a conferir um espaço normativo mais amplo à administração pública, a possibilidade do controle, a restrição da ideia tradicional de discricionariedade, mas ao mesmo tempo uma expansão desenfreada do controle judicial. Tudo isso norteou os estudos da minha geração sobre direito administrativo. De uma década e meia para cá, o direito administrativo acordou para uma outra necessidade. Sem descurar dessa primeira, que não é uma necessidade já superada, que não é uma coisa totalmente já resolvida no Brasil. Há campos de direito administrativo no Brasil ainda pré-modernos, em que ainda imperam os métodos, os conceitos antigos, mas atendendo a uma outra demanda social e política do país, o direito administrativo começou a acordar para o que eu chamaria do seu giro pragmático. E esse giro pragmático tem uma preocupação fundamentalmente com resolver problemas concretos. E aí os juristas, em especial aqui os publicistas, são chamados a sair do seu Olimpo de idealidades, de deixar de olhar
o seu campo de investigação científica como um campo delimitado por construções teoréticas absolutamente afastadas da realidade, para passar a ver a realidade como ela é e procurar soluções inovadoras dentro do direito administrativo. Não há nenhuma vantagem em ignorar a realidade, porque quando o direito ignora a realidade em geral vira as costas para o direito. E boa parte dessas construções são construções guiadas por três noções básicas, eu não diria nem da teoria do pragmatismo jurídico, eu diria da postura metodológica baseada no pragmatismo. Em primeiro lugar, uma análise sempre contextualista dos fatos, nunca divorciada dos fatos, nunca ignorando como a realidade se apresenta para a aplicação do direito. Segundo, um certo distanciamento sanitário de teses dogmáticas fundacionalistas que procuram enxergar o direito quase como uma ciência natural e preconizam uma certa atemporalidade de verdades pretéritas, e aí certamente a principiologia do direito administrativo acaba sendo revisitada. E finalmente uma preocupação com os resultados ou as consequências práticas da adoção de determinados conceitos ou da tomada de determinadas decisões no âmbito do direito administrativo. Eu me refiro aqui à postura consequencialista de levar em conta quais são os resultados práticos dessa ou daquela postura e, evidentemente, pensar na finalidade pública como algo que não possa ser divorciado dos resultados concretos das políticas públicas e da própria construção teórica do direito administrativo. Nessa linha, a meu ver, é que surge o desenvolvimento, floresce a discussão em torno da consensualidade como um mecanismo que permite à administração pública, ao invés de adotar posturas fundadas em decisões unilaterais, sejam decisões unilaterais tomadas no âmbito de processos judiciais, pelo juiz togado, sejam decisões unilaterais da própria administração pública em processos submetidos ao seu cargo, à sua condução, por decisões negociadas e baseadas em acordos de vontade. A contribuição do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto nesse campo foi imensa, como alguém que, apesar de pertencer a uma geração anterior, pensava muitas vezes mais modernamente do que nós mesmos de uma geração que a sucedeu. Eu me lembro, logo quando a discussão começou a tomar mais corpo, por exemplo, na celebração de transação pela administração pública, em que o direito administrativo que me foi ensinado na graduação dizia, não, administrar é gerir coisa alheia, e de fato o é. E, portanto, todo e qualquer acordo, toda e qualquer transação que envolva a administração pública depende da existência de uma autorização legislativa específica para que aquele acordo seja celebrado. E ainda assim, nessas situações, a discussão envolvia uma suposta violação a um princípio que para muitos estava implícito nas dobras da Constituição, como dizem os portugueses, que seria o princípio da indisponibilidade do interesse público. Como se pudesse transpor a ideia de indisponibilidade de direitos patrimoniais do direito civil para o direito público sem nenhum tipo de adaptação, sem nenhuma consideração adicional. E aí vem o professor Diogo de Figueiredo e diz algo que depois seria repetido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, num acórdão pioneiro, relatado pela ministra Ellen Grace Norfleet, que era o princípio da indisponibilidade do interesse público não constitui óbice a priori a celebração de transações de acordos judiciais e extrajudiciais pela administração pública, quando a administração motivadamente demonstrar que a solução consensual é aquela que melhor realiza o próprio interesse público. E aí não faria sentido se invocar esse princípio como uma estratégia argumentativa de renúncia a interesses públicos por parte do administrador, senão que aquele mecanismo
consensual era a melhor forma ou a forma otimizada de realização do próprio interesse público. E aí, entrando na primeira parte da exposição, consensualidade em litígios já judicializados envolvendo a administração pública, me parece que hoje no Brasil a doutrina e a jurisprudência, e a partir da lei da mediação e da autocomposição de conflitos da administração pública, já admite essas transações de forma ampla, sem a necessidade de leis específicas que autorizem a celebração dessas transações. É bem verdade que a doutrina varia um pouco entre aquela que admite uma espécie de fast track dado na lei, com o estabelecimento de balizas para a celebração desses acordos. Eu concordo que isso talvez seja o que dê maior segurança jurídica para que a administração siga por esse caminho, mas não acho que esse seja o único caminho e a única forma de fundamentar e legitimar essas soluções consensuais. Mas a fase da implementação dessa ideia no Brasil, a meu ver, já está avançada. Portanto, a minha preocupação nesse primeiro ponto é tecer algumas considerações sobre a operacionalização disso. É evidente que a administração pública tem parâmetros diferenciados para a celebração de acordos, e aqui me refiro, por brevidade, a processos já judicializados, do que tem uma empresa privada ou particular na gestão dos seus próprios interesses. Eu destaco 4 elementos que são objeto dessa preocupação, como que sugerindo uma processualística ou um ITER procedimental interno para a administração, percorrer o caminho da celebração dessas transações de forma segura e jurídica. O primeiro ponto, mais evidente, é o de que a administração deve tomar uma decisão fundamentada, motivada, que justifique essa celebração de acordo ou de acordos, caso esteja diante de um fenômeno de litigiosidade de massa. Essa decisão motivada deve ser ligada, por exemplo, ao estado da arte da jurisprudência, ao entendimento doutrinário, ou uma jurisprudência administrativa já consolidada, ou uma análise de riscos envolvendo o risco de sucumbência e os efeitos sistêmicos de a administração pública insistir naquele litígio. Dentro dessa ideia, me parece que outros 3 elementos têm que estar contidos nessa motivação. Então, como procedimentalização, evidentemente, uma decisão motivada que tenha como conteúdo, primeiro, uma preocupação com impessoalidade e isonomia. Não é possível que, como um particular, a administração se sente à mesa com um litigante e diga: não, com você eu faço acordo e com você, que você é menos simpático, eu não farei. Aqui há uma imposição do princípio da impessoalidade, que é tratar casos iguais de forma idêntica, podendo diferenciar a solução em casos diferentes na medida da sua diferença. Então, a ideia de isonomia aqui tem a ver com o fato de que qualquer decisão pela aplicação de soluções consensuais, seja com um mediador específico, seja na autocomposição administrativa, seja perante o Poder Judiciário, diante de situações idênticas, a administração deve dar uma diretriz, ainda que não sejam decisões absolutamente idênticas, que sejam propostas de acordo dentro de balizamentos que garantam alguma isonomia material. Aqui há problemas sérios. Eu me lembro, por exemplo, participei de um evento na Justiça Federal, alguns anos atrás, no âmbito do Tribunal Regional Federal, em que a juíza coordenadora dos mutirões de acordos da Caixa Econômica Federal para processos de FGTS, por exemplo, dizia que havia uma queixa de que a Caixa Econômica propunha valores substancialmente mais baixos no âmbito do norte e do nordeste brasileiro do que no sudeste e no sul, porque sabia que a tendência, a convergência de interesses no norte e nordeste a valores mais baixos era maior do que no sul e no sudeste. E havia uma queixa dos advogados de que isso seria imoral, porque a Caixa Econômica estaria se beneficiando da maior hipossuficiência econômica daquela clientela do norte e do nordeste do Brasil. Então, de alguma forma, a preocupação da administração pública com isonomia e impessoalidade deve ser levada em conta, e essa situação tem que ser equacionada. Eu acho que o estabelecimento de bandas que possam garantir alguma isonomia material e, ao mesmo tempo, alguma flexibilidade que é inerente à negociação para se chegar ao sim, para se chegar ao acordo,
deva ser o caminho do equilíbrio. Um outro elemento importante é que nessa motivação, nessa fundamentação pelas decisões consensuais, sejam levadas em consideração a economicidade do acordo no âmbito singular e a sua eficiência sistêmica no âmbito coletivo. O que eu quero dizer com isso é que a administração deve sempre ter um olhar econômico para esses acordos. O que significa dizer os custos da máquina judiciária, os custos da movimentação da advocacia pública, os custos ligados à realização de pesquisas, de coleta de informações, os custos, enfim, do próprio funcionamento do Estado para equipar a advocacia pública com as informações necessárias à defesa. E mais do que isso, uma análise de custo-benefício em relação a riscos de sucumbência e a possibilidade de se ter um desperdício enorme de recursos com prejuízo geral para o Estado, né, como máquina a serviço da sociedade, e para a sociedade que, ao fim e ao cabo, só vai ter acesso a direitos manifestamente reconhecidos ou reconhecidas depois de muitos e muitos anos. Claro que aqui a gente não pode ser ingênuo, todos nós sabemos que em contextos de crise tem se tornado um problema crônico da realidade financeira do Estado brasileiro. Há uma tendência de se utilizar o litígio judicial como uma forma de gestão de dívida, como uma forma de rolagem de dívida para futuros governos e futuras gerações. Também não ignoro o fato de quem está sentado na cadeira está premido por essas circunstâncias, mas me parece que, dentro de uma noção saudável de responsabilidade fiscal, a advocacia pública não pode ser usada como um instrumento de gestão de dívidas do Estado, pelo menos não como uma política permanente. Talvez em estados de crise, talvez em situações extremas, mas não como uma ideia de que a advocacia pública possa ser parceira da rolagem de dívidas para evitar o caos financeiro do Estado. E, finalmente, o terceiro elemento é o elemento justiça. Deve ser algo permanentemente considerado pela administração pública nessa tomada de decisão a situação dos seus administrados que tenham direitos que serão provavelmente reconhecidos pela jurisprudência. Nem me refiro aqui a situações óbvias, como de decisões tomadas no âmbito de controle concentrado, em que as decisões finais da Suprema Corte têm um efeito vinculante, ou decisões já pacificadas no âmbito de recursos repetitivos, o que é mais óbvio. Eu me refiro aqui realmente a uma análise de riscos e de probabilidades que tenham a ver, por exemplo, com parte da população especialmente vulnerável, de idade avançada, pessoas portadoras de necessidades especiais, sem falar na questão de servidores que têm discussões em torno de verbas de natureza alimentar. Acho que isso serve como elemento a ser considerado na justiça política da decisão discricionária da administração pública de conduzir um esforço geral no sentido da desjudicialização, no sentido da solução consensual de litígios com particulares. O segundo ponto que eu destacaria de aplicação de soluções consensuais tem a ver com o uso de acordos substitutivos ou integrativos de decisão da administração pública para o campo do direito administrativo sancionador. Vou dar 2 exemplos. Basicamente, a ideia aqui é de que a administração pública tem um espaço de liberdade decisória para situações em que a solução preconizada estritamente na lei não pareça aquela mais consentânea com o interesse público, aquela que melhor permite realizá-lo. Então, há casos no âmbito do direito administrativo sancionador em que a pena, porque a sanção do direito administrativo não tem a mesma conotação de uma reprovação social de condutas que, pela sua gravidade no âmbito do direito penal, envolvam uma retribuição de caráter moral, ou seja, um castigo
a sanção administrativa quase sempre ela tem um caráter mais instrumental e voltado à dissuasão, à conformação de comportamentos, ela me parece mais suscetível e mais adaptável a soluções compromissórias com os particulares. Vou dar dois exemplos que me parecem exemplos interessantes, escolhidos da experiência, por exemplo, dos Estados Unidos e da União Europeia. Existem nesses países da Europa continental, vinculados à União Europeia e na América do Norte, mecanismos parecidos com o que a lei de licitações e agora a lei de corrupção estabelece para a suspensão da participação de empresas em licitações, o impedimento temporário de contratar com o poder público ou a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, previstos, por exemplo, no artigo 87 da lei de licitações. Essas são sanções secas, frias, que diante de casos graves são aquelas combinadas para comportamentos que vão além da mera inexecução total ou parcial do contrato pelo particular. Por exemplo, fraudes, conluios, prática de corrupção, cartelização de licitações, etc. No direito comparado, nessas regiões do mundo que eu já mencionei, existe uma flexibilização dessas sanções pelo que em inglês se chama, com perdão do professor Sérgio André Ferreira, self-cleaning, que a gente poderia aqui traduzir como autossaneamento dessas empresas. Aqui a ideia de que pode haver uma abertura de uma negociação dessas empresas com a administração pública e, ao invés da aplicação da sanção pura e simples, as empresas podem adotar um acordo compromissório, aderir a um acordo compromissório, em que vão desde desligar funcionários ou colaboradores, pagar multas elevadas, adotar programas de conformidade, de compliance internamente, até cumprir essas condições no futuro sob monitoramento intenso da própria administração pública. Isso tem sido adotado como uma estratégia que impeça a quebra de empresas, o seu desaparecimento, a produção de desemprego em massa e evitem uma indesejável concentração do mercado em situações de mercado relevante em que a simples declaração da individualidade da empresa geraria um monopólio ou um oligopólio indesejável por outras empresas. Me parece que no Brasil existe espaço suficiente para isso, sobretudo agora com a edição da lei anticorrupção. Um outro exemplo, nesse campo ainda do direito administrativo sancionador, é o que tem sido pensado e praticado em alguns pontos do Brasil em relação a multas regulatórias. Também são sanções administrativas, talvez as mais importantes, de natureza pecuniária, em que o que se busca é a conversão dessas multas ou alguma solução alternativa ao pagamento puro e simples da multa e a sua execução. Há um relatório do TCU que analisou durante alguns anos as multas aplicadas pelas agências reguladoras federais e a conclusão é de que a execução era de menos de 4%, algo em torno de 3,6% desse valor extraordinário que ultrapassava à época mais de 21 bilhões de reais. O que o TCU evidenciou era de que essas multas, posto que muito elevadas, eram absolutamente inefetivas. E algo que o Beccaria já tinha dito para o direito penal se configurou muito claramente no âmbito do direito administrativo sancionador. Não é o tamanho da pena que cria a inibição ao comportamento antissocial, mas é a certeza da aplicação da punição. E o que se tem aqui com essa rolagem de dívidas perante a administração primeiro e perante depois o Poder Judiciário é o oposto disso. É a certeza de que sempre será possível rolar dívidas regulatórias, passivo regulatório por muito tempo, até que surja milagrosamente uma espécie de refis regulatório, uma lei que perdoe substancialmente essas dívidas e faça com que o inadimplente se sinta feliz porque não pagou e quem pagou o adimplente se sinta um verdadeiro idiota. E foi exatamente isso que aconteceu nessa lei
13.494 de 2017, que em parte foi celebrado pela comunidade do direito administrativo. Alvíceras, há uma lei que agora permite conversão de dívidas regulatórias em investimentos ou parcelamento, mas na verdade é um refis, é uma lei que cria um perdão enorme, originária dessa MP 780 de 2017, com um duplo incentivo errado. O duplo incentivo errado é exatamente esse. Você perdoa dívidas de valores extraordinários, sem nenhum compromisso de investimento futuro, sem nenhum compromisso, por exemplo, de vinculação ao desempenho de concessionários e permissionários de serviço público, sem nenhum compromisso de conversão dessas dívidas em melhorias sociais, em áreas vizinhas, por exemplo, as áreas de exploração dos serviços concedidos ou permitidos, nada disso. Basicamente, o que a lei faz é dar descontos extraordinários, permitir parcelamentos extraordinários, criando o que eu chamo de um duplo incentivo perverso. Ela incentiva para o futuro quem pagou as multas regularmente a não pagar e aguardar a próxima rodada de refis, e quem não pagou fica incentivado da próxima vez a também não pagar, esperando que o próximo governo crie uma nova moleza como essa lei 13.494. O que eu acho que é ruim em relação a isso, de parte esses sinais trocados, é que o instrumento da consensualidade fica desmoralizado. Porque há soluções muito interessantes. Por exemplo, em 2010 o TCU legitimou, considerou válida uma solução consensual envolvendo a comercializadora brasileira de energia emergencial, em que as multas passaram a ser descontadas de créditos futuros da contratada, e houve a convolução de outra parte dessas multas e obrigações de fazer ligados a fornecimento de energia elétrica a custos mais baixos por um período maior de tempo. Ou seja, houve ali um acordo dotado de uma moralidade econômica intrínseca e não um mero favor fiscal que o governo fez aos devedores. E, finalmente, um tema, não vou tomar mais do que 2 minutos, Marcelo, desculpa pela ultrapassagem do tempo, é o uso ou não de mecanismos de consensualidade no âmbito do direito disciplinar dos servidores públicos. É possível ou não a celebração de acordos substitutivos ou integrativos de decisões que imponham advertências, multas, suspensões ou até demissão de servidores públicos? Seriam as decisões que naturalmente decorreriam da aplicação do direito estatutário disciplinar aos servidores em casos de infrações que recomendassem essas punições. No âmbito do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, tem sido examinada a validade, a legitimidade dessas soluções consensuais, especialmente no CNMP, de casos em que a administração, ao instaurar primeiro uma sindicância, depois convertida num processo administrativo disciplinar contra um servidor, verifica a existência de uma quadrilha, de vários servidores em vários níveis diferentes envolvidos em práticas infracionais disciplinares, sem que tenha havido ainda uma investigação daqueles fatos sob o prisma criminal, portanto, sem que haja um inquérito policial já instaurado. O que tem sido feito com utilização eu ia falar analogia, mas da aplicação subsidiária ou da aplicação supletiva do direito penal ao direito administrativo sancionador. Essas administrações públicas têm procurado se valer de mecanismos de colaboração premiada, instaurando uma negociação em que há uma troca de informações contra a mitigação das sanções aplicáveis. Nesses casos, há a possibilidade, com essas informações, com esses documentos, às vezes provas ainda mais robustas, a possibilidade do desbaratamento dessas quadrilhas que envolvem servidores públicos, a possibilidade, eventualmente, da mitigação do caráter retributivo da sanção que seria aplicável, com um acordo do próprio servidor em não recorrer da decisão e renunciar a qualquer espécie de impugnação judicial. Isso é uma discussão ainda em aberto. Eu sou o primeiro a concordar que talvez o marco legal específico para o uso desse instrumental no campo
disciplinar dos servidores públicos, desse maior segurança jurídica a esses procedimentos, mas me parece que nessa quadra da história do direito administrativo em que estamos, e tamanha sofisticação dessas quadrilhas incrustadas no seio da administração pública, acho que a administração deve pensar seriamente em passar a se utilizar desses mecanismos que têm sido mecanismos úteis no campo do direito penal. Eu vou terminar por aqui, fazendo uma alusão à memória do professor Diogo Figueiredo Moreira Neto, a todos que o conheceram. Não teria nenhum sentido falar em nada que fosse metafísico, não teria nenhum sentido falar em nada que fosse religioso, porque não era o caso, mas o Diogo era uma pessoa que, apesar de ateísta convicto, era alguém que acreditava profundamente no sentido da vida. Considerava a vida, apesar de um breve ato entre dois nadas, considerava a vida dotada de profundo significado, e acho que a presença do Diogo na nossa memória afetiva, ela se revela muito bem num poema do Carlos Drummond de Andrade, que eu vou tomar a liberdade de recitar para vocês de cabeça, como se fala em português, de cor, como uma alusão que a gente fala de cor ao parquet, que vem do coração do francês, by heart, que é como a gente fala em inglês. É um poema do Carlos Drummond de Andrade chamado Memória, que mais ou menos assim: amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficaram. Muito obrigado. Depois desse poema tão bonito, passo a palavra ao professor Laone, advogada, mestre em Direito pelo Rio, doutorando em Direito pela UF, que vai apresentar uma palestra sobre administração pública dialógica e consensual, revisitando conceitos e ações. Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todos. Marcele, obrigado pela coordenação aqui da mesa. Talvez os profissionais, não sei se... Professor Gustavo, prazer dividir essa fala. Vou comentar aqui um tema que eu tenho discutido já ao longo de algum tempo, então não é uma novidade, aliás é um tema muito debatido ultimamente, mas quando o Vasconcelos encaminhou o e-mail, assim para todos os integrantes do IDAERJ e tudo mais, sobre a temática ou a linha do Congresso atual, do nosso 10º Congresso, eu tinha que voltar a esse tema, especialmente porque é um tema muito caro, um tema que o professor Diogo discutiu muito, e até algum tempinho atrás, conversando com o Flávio Amaral, discutíamos isso, a capacidade do professor Diogo de há décadas atrás já levantar discussões que hoje a gente está retomando, enfim, o pioneirismo dele. E o Flávio até chegou a comentar, comentando que a nossa função é dar sequência, enfim, trazer essa temática ao palco de discussões. E antes de começar a fala especificamente, eu queria só compartilhar uma graça, enfim, uma oportunidade, uma felicidade que tive com o professor Diogo. O professor Sérgio falou de crise antes, na palestra seguinte, e acho que muito bem, crise não é algo ruim. Crise é o momento em que se toma uma decisão. E quando eu estava começando a elaborar a minha dissertação de mestrado, depois de algumas conversas com o professor Diogo,
eu me coloquei ou me percebi numa crise e me socorri o professor Diogo para me auxiliar nessa decisão. Encaminhei um e-mail ao professor Diogo, aqui no momento que você está na dissertação, se você não sabe se ela vai ou se ela fica, né? Ou se você abandona, como diz o Fernando Barbalho, dissertação, tese, você não conclui, você abandona, chega no momento que nunca termina. Eu estava nesse momento, não querendo abandonar, mas pelo menos querendo rediscutir ou trazer algo novo. Encaminhei um e-mail para o professor Diogo, tecendo lá alguns parágrafos, muitos aliás, sobre a minha angústia naquele momento da dissertação que estava começando a escrever. E o professor Diogo, com a bondade dele, com a disponibilidade dele, né, que sempre, certa vez, me disse também que ele foi procurador, ele teve todas as experiências, mas o que ele gostava, o que ele queria, que ele sempre gostou de ser, foi ser professor, né? E ele me devolve um e-mail me dando alguns nortes, alguns pontos a serem discutidos na dissertação. Eu devolvo o e-mail a ele. Enfim, foi muito interessante porque acho que foram uns 4 ou 5 e-mails. Acho que ele estava inspirado naquele dia e eu devolvia, e alguns minutos ele devolvia de novo, e como é característica dele, não era um e-mail de um parágrafo, era um e-mail de vários parágrafos. Até que o final a gente estava discutindo via e-mail, praticamente eu tinha já passado, ou seja, superado a minha crise, e quase estava entrando em outra, porque eu já estava com a tese de doutorado já alinhada, vamos dizer assim. Porque depois de discutir os pontos, o professor Diogo falou: acho que agora você tem que escrever sua dissertação, mas já pode pensar nisso, que é o embrião hoje que eu tento discutir na minha tese de doutoramento. Brinco que esse e-mail fica lá na minha caixa de entrada, está lido, mas rotineiramente eu revisito esse e-mail. Eu acho que ele tem mais do que uma tese de doutorado, talvez tenha 2 ou mais. E acredito que eu não tenha entendido tanto ainda toda a profundidade daquela conversa. Acho que o que eu pude captar, aproveitei na dissertação e creio que estou aproveitando na tese para ainda escrever. Não comecei a escrever ainda, estou na fase, é um projeto ainda. Então, creio que vou usar bastante esse e-mail. Então, queria só compartilhar essa felicidade de sempre ter o professor Diogo como um interlocutor e alguém especialmente bastante acessível. Voltando a esse tema, então, que é um tema do professor Diogo, encontrado em diversos trabalhos dele, e acho que entendo aí de forma pioneira sobre essa administração pública, eu vou, dentro desse tempo rápido, sem me alongar, tratar um pouquinho dessas discussões, especialmente como nascemos, como a Constituição impacta nessa visão, como falar em uma administração pública dialógica, consensual, ou até mesmo, se é possível, falar de uma administração pública mediadora, enfim, e trazer ao final aqui uma contribuição recente desse ano, elaborada pela Universidade Federal Fluminense, a qual eu faço parte do doutoramento, um trabalho que compilou todas as legislações latino-americanas em matéria de processo e procedimento administrativo, que eu acho que é um rico trabalho, ainda em exploração, com quase 2.000 folhas, discutindo todas essas legislações e o quanto a gente pode perceber que ao nosso entorno tem temas sendo discutidos de forma profunda e inovadora. Para começar, a gente falar de consensualidade, inevitável a gente falar de uma origem que é naturalmente, especialmente do Estado moderno, fortemente absolutista. Basta a gente pensar na obra clássica Leviatã, de Thomas Hobbes. Essa imagem, pelo menos até onde eu consegui captar e até onde consegui verificar, é a imagem original da obra de 1651, que é um homem ali, né? E se a gente tem, ao mesmo tempo que tem uma espada, tem um cetro, né? Ou seja, eclesiástico também, né? Que a gente só lembra do Leviatã, mas não lembra que esse título ele segue um pouquinho mais amplo do que o Leviatã. Mas trouxe essa imagem de início de conversa para ampliar ela no quadro seguinte,
especialmente o que é Leviatã, se a gente olhar sob a perspectiva de onde está essa palavra de forma originária. É uma palavra bíblica, né? Ou seja, consta no livro de Jó, capítulos 40 e 41, e acho muito interessante uma passagem que diz: ninguém é bastante ousado para provocá-lo, o que mostra a essência do nosso estado originalmente, que estado posto, absolutista, imperialista, ninguém teria coragem de provocar esse estado. Então marca justamente essa ênfase dada nos atos unilaterais, no poder de decisão ou na vontade do Estado, independentemente da vontade da sociedade. Hoje, felizmente, já falamos em administrado, em cidadão, enfim, mas queria trazer essa imagem para marcar como, e esse livro é uma das essências, um dos principais livros que dá origem a todas essas discussões. Claro que tem muitos outros que avançam, que evoluem nessa discussão e que trazem elementos novos, mas Hobbes aí, Leviatã, é um clássico dessa origem. E não sei se é possível perceber na imagem, mas o corpo do Leviatã, aqui traduzido em uma pessoa, né? Leviatã bíblico não tem nada a ver com pessoa, até onde eu pude constatar, mas o corpo é composto por pessoas, né? Então são uma espécie de escamas, são pessoas que compõem esse estado, mas ao mesmo tempo é a imagem de algo que não pode ser confrontado. No Brasil, dando um giro secular, ou seja, avançando secularmente na história, no Brasil a gente tem um avanço e pode começar a confrontar ou a provocar esse Estado, coloquei aqui entre aspas, com a Constituição de 88. Então, a Constituição estabelece essas bases, a gente coloque ela, sob o ponto de vista constitucional, no ápice ou no centro, enfim, dependendo da teoria constitucional que a gente venha a adotar, a pensar, enfim. Mas a Constituição de 88 marca ou dá ou consolida, melhor dizendo, o momento em que a gente pode, de alguma forma, provocar, se insurgir, exigir comportamentos desse Estado que nasce, se constrói ao longo de séculos de forma autoritária. Coloco isso como marco para dizer que a Constituição, quando traz a Constituição, quando é promulgada, traz esse conjunto de elementos que nos permitem exigir ou fazer com que o Estado se recoloque na sua função e repense, especialmente repense a sua função, sendo possível falar em administração pública dialógica e consensual. O professor Diogo, o professor Gessé, aliás, fala com muita ênfase nessa expressão dialógica e consensual, e basicamente que é possível se pensar da Constituição quando ela se apresenta à sociedade, se apresenta ao Estado, passa a ser o ponto de partida e o ponto de chegada das reflexões e das ações da administração pública e da sociedade. É um avanço, ou seja, irmos além de um Estado dirigente, irmos em busca de um Estado consensual, ou seja, em busca do consenso. Além disso, se instaura ou se estrutura uma administração pública dentro de um contexto de diálogo, uma democracia que implica no diálogo. Semana passada, retrasada, se eu não me engano, Niterói aqui foi escutar a sociedade sobre a vontade ou a possibilidade de um ato que é armar a guarda municipal da cidade de Niterói ou não. Então, isso marca a necessidade, a possibilidade e a necessidade da sociedade ser ouvida nas decisões importantes a serem tomadas, ou melhor, em todas as decisões a serem tomadas pela administração pública. Como o professor Diogo falava, soluções advindas da consensualidade aplanam dificuldades. Não coloquei entre aspas, mas a expressão dele, da obra, salvo engano, Mutações do Direito Público. Aliás, uma obra clássica, não muito falada, se dá muita ênfase nas mutações de direito constitucionais, 4 paradigmas, mas Mutações de Direito Público, uma obra anterior, mas onde traz toda ou quase todas as discussões que o professor Diogo desenvolve com mais detalhes posteriormente. E o professor Diogo falava muito
momento em que a imperatividade é substituída pela consensualidade. Aqui, esse quadro é todo do professor Diogo, que eu acho muito interessante. A gente fala em consensualidade, em possibilidade de composições. O professor Diogo, em diversas passagens, ele defendia que essa ideia de composição de conflito, hoje externalizada através de mediação, conciliação, negociação, arbitragem, enfim, temas aí que instrumentalizam, operacionalizam ou que dão vida à composição, seria o quarto e último estágio de ação ou de reflexão da administração pública diante de uma crise, diante da necessidade de uma manifestação. O Diogo destacava muito a necessidade de se pensar desde a tomada de decisão, ou seja, do momento em que a administração pública pensa ou pretende tomar uma decisão, que é justamente a ideia de buscar essa opinião, buscar o debate, buscar a audiência pública, enfim, fazer uma consulta à sociedade sobre o que poderá vir de um ato da administração pública. Então ele defendia muito essa necessidade. E se não, mesmo após esse diálogo, enfim, superado esse estágio, ainda a necessidade de se olhar a consensualidade dentro, ou seja, o consenso na execução, que é caracterizado hoje, muito foi falado, o professor Odete falou ontem, dessa guinada, desse giro, desse avanço do ato administrativo para o contrato administrativo, para o processo administrativo, enfim, dentro dessa linha de execução também se pensar esse consenso, pensar essa ideia de acordos, contratos, enfim, questões que exijam ou que permitam o consenso, o diálogo, a construção do consenso. E um último estágio que antecede ao estágio da composição, que é a prevenção, comissões, etc., temas que o professor Diogo desenvolvia bastante. Então, eu achei interessante trazer esse quadro, esses passos que o professor Diogo trabalhava, porque a gente está falando muito do quarto estágio. O professor Diogo dizia que isso, ele não dizia essa expressão, mas seria a ponta do iceberg. Trabalhar na composição, resolver aquele conflito, compor aquela divergência de interesses, é apenas a externalização, a ponta de um iceberg. Significa que os 3 estágios anteriores, aí sim o professor Diogo falava, os 3 estágios anteriores, não foram suficientes para evitar esse quarto estágio. Quando se fala em administração pública consensual e dialógica, é possível se falar, ou entendo que seja possível falarmos em uma administração pública mediadora. Administração pública mediadora que envolve alguns desses pontos. Também o professor Diogo falava, consensualidade é algo duradouro. Consensualidade se estrutura, se prolonga no tempo, diferentemente de um ato administrativo imperativo, que pode até durar no tempo, porque tem, às vezes, na maioria dos casos, o uso da força, enfim, mecanismos para fazer com que eles sejam observados e respeitados ao longo do tempo. Mas o consenso, segundo o professor Diogo, não precisaria disso. E caminhando a outros pontos, ou seja, administração pública concertada, contratualização, acesso à justiça, e acho que um princípio que é possível ser falado atualmente, já de alguma data, mas está em voga, sendo remexido novamente, que é falar de um princípio constitucional da consensualidade. Luciane Moeza destaca um pouco alguns trabalhos dela, essa ideia do princípio da consensualidade. Luciane, que escreve, tanto mestrado, doutorado, muito sobre a influência do professor Diogo, que até faz o prefácio do livro dela, que é a base da tese, mas são pontos aqui necessários ou que nesse giro acabam emergindo e sendo possível se pensar sobre essas discussões. Indo para finalmente nos meus 3 minutos restantes, trago aqui uma discussão, um trabalho recente elaborado pela Universidade Federal Fluminense, que eu acho que é muito rico para a gente que milita, que atua, que pensa sobre direito administrativo, especialmente sobre temas de consensualidade e sobre temas em geral, que é esse trabalho compilado que aborda ou que resgata ou que
faz um apanhado de legislações de procedimento e processo administrativo nos países latino-americanos submetidos ou vinculados à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aqui não está a Venezuela, porque ela saiu voluntariamente em 2012, né? E nessa compilação há um grupo de juristas, professora Ada, professor Ricardo Fernigeiro, enfim, e outros de outros países também, que propuseram a elaboração de 2 códigos de processo e procedimento administrativo que já contemplam muitas das discussões que a gente estamos comentando ou que já de longa data são abordadas, mas e também trazem a ideia do consenso, introduzem a ideia do consenso de forma, na administração pública, ou a construção do consenso de forma mais enfática. Esses são os países. Aqui só fiz um ultra, mega resumo sobre alguns pontos que esses países destacam. Só grifei alguns: Costa Rica, que aborda conciliação e transação, Equador trabalha conciliação, mediação e arbitragem. Enfim, esses países, alguns com maior, outros com menor ênfase, atendem nessa temática e enfrentam alguns de forma muito mais avançada do que a gente tem aqui na legislação brasileira, e até mais do que a gente está discutindo, enfrenta esse tema da indisponibilidade, dos limites dessa transação, dessa composição, dessa construção de consenso envolvendo a administração pública. Citando apenas um para terminar esse 1 minuto restante, Código de Processo Contencioso Administrativo da Costa Rica, que traz diversas passagens, especialmente abordando a independência da administração pública ao tratar de questões da construção do consenso, aqui esse que eu destaquei, na conciliação, mas permitindo que a administração pública busque diversos mecanismos nessa solução. Então, de forma mais expressa, de forma mais clara, sinalizando essa possibilidade e respaldando, o senhor Gustavo destacou antes, respaldando até mesmo o gestor, que hoje tem inúmeras. A fiscalização no Brasil é enorme, é múltipla, então o gestor hoje, ele acaba estando sempre sob a vigilância de um órgão regulador. Fechando com o exemplo que o Maurício citou ontem, né, que ele tem uma interpretação mais real a um caso concreto, e até brincou que futuramente ele pode estar sendo acionado em uma ação civil pública. É bem provável que ele seja realmente acionado para responder algo, mas porque a gente não está totalmente claro, ou seja, a legislação deixa esse campo de dúvidas para o gestor. Logo, se existe o caos, tudo pode, tudo é possível, os limites acabam não sendo muito identificáveis. Eu gosto de brincar que Zygmunt Bauman falava em modernidade líquida, em liquidez, mas Bauman não falava em algo gasoso, ou seja, algo que é invisível. Se tem 3 estágios, o sólido, o líquido e o gasoso, ele está no intermediário. Então, não é o fim das fronteiras. As fronteiras, elas existem e a legislação pode permitir ou pode sinalizar. E se a gente olhar para a legislação, por exemplo, dos países submetidos à Corte Interamericana de Direitos Humanos, existem muitos exemplos que a gente pode melhorar e ajustar e refletir nessa temática da consensualidade em âmbito nacional. Obrigado a todos, encerrando com 1 minuto a mais. Agradeço a atenção de todos, a oportunidade e a felicidade de falar de um tema do qual o professor Diogo gostava muito, que eu tive a oportunidade de compartilhar algumas discussões com ele, e tento um pouquinho discutir agora, em tese de doutoramento, algumas das contribuições ou dicas, orientações que ele me deu. Muito obrigado, um bom dia a todos.